Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. Esse capítulo é maravilhoso porque ele tira as ilusões da gente. Nesse capítulo, nós vamos aprender a identificar os heróis e as heroínas de verdade. Os heróis e as heroínas de verdade não são os que são aplaudidos aqui na Terra não, aqui vamos tomar um banho de realidade, mas não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para aprender. E para aprender, vamos ver aqui, pois vocês acham que o Tobias vai julgar? Vocês acham que o Tobias está aqui para condenar alguém? Vocês acham que o ministro Genésio quando vai nas câmaras de retificação ele fica julgando? Apontando defeito? Não, eles estão aqui para trabalhar, para ajudar, eles estão aqui para contribuir para a melhoria desses espíritos, eles estão trabalhando aqui com todo amor, compaixão, misericórdia, caridade e amor. Porque só educa quem ama e só ajuda quem ama. Quem julga não ajuda nada, quem fica apontando o dedo, não ajuda nada, não contribui em nada. Nunca vi alguém que aponta o dedo ajudar nada, não ajuda e muitas vezes atrapalha, então vemos que nas câmaras de retificação estão trabalhando, não julgando, estão trabalhando pessoas amorosas, médicas, médicos, enfermeiras, enfermeiros, colaboradoras e colaboradores que ao invés de ficar julgando e apontando o dedo, agem com amor para recuperar. Isso é importante ser dito e nós estamos aqui lendo esse capítulo para despertar o amor em nós, para despertar nossa misericórdia, para despertar nossa compaixão. Capítulo 27. O trabalho, enfim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Que cena forte, vejam como que um espírito pode se degradar moralmente, vejam isso, a aparência dos espíritos era quase de caveira, miséria espiritual. Verdadeiras cenas de horror, então as câmaras de retificação mais se parecem com o ambiente de penitenciária do que de hospital. Assim, vimos a cena de horror, parece filme de terror, e aí alguém vai perguntar, mas como que pode acontecer isso? O pensamento do próprio Espírito, é o próprio Espírito que está fazendo isso. É dele, é ele mesmo, não é ninguém que chegou lá e transformou esses espíritos em rostos de cadáver, em mãos de esqueleto, em faces monstruosas, não foi ninguém, foi a própria pessoa que fez isso com ela. Mas, aí perguntamos, mas quando isso vai acabar? Quando o Espírito quiser, quando ele mudar o pensamento dele, por isso que é difícil. É o que Einstein dizia. É mais fácil romper um átomo do que mudar o pensamento de uma pessoa difícil, é difícil demais se mudar o modo de pensar de uma pessoa, por isso que é desafiador, e a maioria está nesse sofrimento, mas está com uma má vontade para modificar. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? O ministro Fracos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Tobias ficou preocupado com a falta de trabalhadores e foi informado que esses auxiliares estavam nos trabalhos dos samaritanos. Mas que samaritanos são esses? Samaritanos dão uma caravana que se desloca para o umbral para recolher espíritos. Essas caravanas saem regularmente para as regiões mais tenebrosas do umbral, onde se juntam a elas, enfermeiros, médicos e os mais diversos trabalhadores para tentar resgatar espíritos em sofrimento que queiram ser socorridos. Estavam em uma caravana do umbral. E que significa? Isso é misericórdia divina, pois ninguém está desamparado, ninguém está abandonado, existe auxílio para todo mundo, mas só pode ser auxiliado quem quer melhorar,
quem quer o auxílio, quem quer retificar? Porque quem quer permanecer na maldade não tem auxílio. Aqui surge uma grande oportunidade de servir para André Luiz. E assim também são as oportunidades espirituais que nos surgem em diversas oportunidades, mas às vezes não percebemos. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro! Quero sair, sair! Quero ar, muito ar! Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva, e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco, e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos. Que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passes de prostração. Subtraí-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Vejam isso, um espírito desencarnado, ele sabe estar desencarnado, ele está falando aqui. O que eu estou sentindo é pior do que eu senti quando eu morri, então ele sabe que desencarnou. Esse senhor que se chama Ribeiro piorou, teve uma recaída. Por que ele piorou? Alguma coisa na mente dele, alguns pensamentos que ele está alimentando, fez ele ter uma recaída, e ele está lembrando do momento da morte física, está começando a ter falta de ar, ou seja, tudo mental, tudo é a mente dele que está criando, e isso é sério. Que pensamentos sombrios são esses? Seriam pensamentos de revolta pela morte do Ribeiro? Será que esses parentes estariam em conflito por conta de herança? Será que esses parentes do Ribeiro estariam mergulhados numa tristeza exacerbada, em uma tristeza doentia? Será que esses parentes do Ribeiro estavam excessivamente apegados e não aceitavam a desencarnação do Ribeiro? Que pensamentos sombrios seriam esses? Algo para pensarmos e refletirmos. E por que o Ribeiro sentia tanto o impacto desses pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados dele? Por quê? Por que ele sentia tanto? Porque ele também estava apegado. Ele também estava excessivamente apegado à sua vida corporal. Ele não conseguia se adaptar à nova vida. Talvez estivesse com dificuldade para aceitar a própria desencarnação. Talvez, sequer, tinha compreensão, clareza para poder compreender a nova realidade na qual ele se encontrava. Então, tudo isso se soma. Os pensamentos emitidos pelos parentes encarnados se somavam ao despreparo espiritual do Ribeiro. Porque se o Ribeiro estivesse preparado espiritualmente, ele não sentiria esse impacto. Então, aqui nós temos uma somatória de elementos. Junta-se o despreparo do Ribeiro e o despreparo dos parentes encarnados. Além disso, surge também as preocupações, os apegos, o próprio desequilíbrio emocional, tanto do Ribeiro, quanto dos parentes dele. Tudo isso se soma e produzia esse quadro de muita perturbação. Nós estamos percebendo aqui que o Ribeiro está no leito, delirando. Ele está sentindo falta de ar, sem razão nenhuma. Não tem nenhuma razão para ele sentir falta de ar. Então, veja como é poderosa a mente. A nossa mente aqui na crosta. Quando nós estamos encarnados, a nossa mente não produz estresse crônico. A nossa mente não produz ansiedade? Transtorno da ansiedade? Isso não é o sistema imunológico. Sistema endócrino? O cérebro? Não é isso? Nós não temos gastrite nervosa? Síndrome do intestino irritado? Alergias por conta da mente que está agitada? Está desequilibrada?
Quando ficamos tristes, muito triste, no luto, nossa imunidade não cai. É a mente, aqui também, que dirá no mundo espiritual. Por quê? Porque o perispírito é muito mais sensível do que o corpo físico, ele é mais sutil. É por isso que nós precisamos ter o hábito da meditação, o hábito da oração, para que possamos adquirir serenidade, autodomínio e autocontrole. Isso será fundamental para quando estivermos desencarnados, porque o perispírito é assim, muito sensível, ele responde a qualquer pensamento. Como o Ribeiro estava alucinado, transtornado, ele estava sentindo falta de ar, estava sentindo um tanto de sintoma com a matéria desnecessariamente. Então, vejam, no fundo, tudo se resume a equilíbrio mental e equilíbrio emocional. No final das contas, é isso que vale. Vejamos, então, mesmo que a pessoa frequente a igreja há 40 anos, mesmo que a pessoa vá ao grupo espírita todo dia, 50 anos, se ela não desenvolver essa serenidade na mente, esse equilíbrio emocional, se ela não adquirir autodomínio, vai passar perto no mundo espiritual, vai passar perto. Porque a nossa religião, por exemplo, ser espírita, não é garantia de que iremos chegar equilibrados no mundo espiritual. É importante, importantíssimo entendermos isso. Daí a necessidade do trabalho íntimo, daí a necessidade de cultivar por dentro, desenvolver a religiosidade, que é conexão com Deus, com o alto. Espiritualidade que é transcendência, espiritualidade que é o objetivo do espírito. Perceberam? Não adianta exterior, práticas exteriores não são imunidade, não vão nos dar um passaporte para chegarmos bem no mundo espiritual. Então, essa é a lição, olha que lição maravilhosa que nós estamos aprendendo. Não é maravilhoso isso? Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Nós estamos aqui, estudando essa obra maravilhosa de André Luiz, estamos aqui encarnados, tendo a oportunidade de aprender isso. Olha a dádiva, que oportunidade que nós estamos tendo, todos nós. E quando chegar o nosso momento, nós vamos nos lembrar desses estudos do livro Nosso Lar, da série de André Luiz, e isso vai nos ajudar a retomar o equilíbrio. Vejam, porque nós vamos assimilar esse conhecimento, vamos aplicar, se Deus quiser, não é? Vejamos isso aqui, o que o Tobias está dizendo? Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações, para que nos deixe o Ribeiro em paz. Assim, temos aqui uma informação muito valiosa. Vejam, a família iria passar por um período difícil, para ela ficar com a mente ocupada, para que a própria família encarnada pudesse se reequilibrar. Então percebam, é exatamente uma lição dura, é uma lição forte. Muitas vezes passamos por umas situações, vêm umas dificuldades, é para focarmos, para conseguirmos focar, não é? É triste, mas é um recurso, às vezes o remédio é amargo. Muitos deixam-se empolgar por numerosas ilusões. Por quê? O encarnado vive como se não fosse imortal. Vive como se fosse apenas um organismo biológico. Vive afogado nos seus vícios, vícios de toda a ordem. Vive mergulhado na futilidade. Isso é sério. Isso é muito sério. A encarnação é um desafio, porque nós corremos o risco de sermos tragados pela futilidade, pelo desperdício das horas, pelas atrações da vida corporal. E aí, é claro, estamos falando aqui de excessos. Se estamos encarnados, devemos viver como um encarnado, não é mesmo? Mas, não precisa mergulhar na ilusão. São coisas diferentes.
Ninguém precisa fazer como o Ribeiro se empolgar por numerosas ilusões. Agora, vejam que interessante essa linguagem do Tobias. Por que ele usa a palavra empolgar? Porque empolgação reflete o quê? Um aspecto emocional. A pessoa fica emocionalmente apegada às ilusões dela. Ela vibra com a ilusão. Ou ela brinca com o fogo. E quando percebe, se queimou. Então, é esse o sentido. Assim, precisamos de discernimento, precisamos de equilíbrio. Estamos encarnados, temos que viver como encarnado, não é isso? Está também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Lá tem uma lição chamada O Homem no Mundo. Então, temos que saber viver no mundo. Temos que viver como encarnados. Mas, não precisamos mergulhar na ilusão. Não precisa disso. Precisamos manter o equilíbrio. Vigiai e orai. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos, através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda como vinha a saber mais tarde das emanações mentais dos que ali se congregavam com as dolorosas impressões da morte física e muita vez sob o império de baixos pensamentos. André Luiz percebeu, vejam que triste isso, exalação do ambiente, que era emanação mental dos espíritos que estavam ali, aquela matéria mental que tinha um odor desagradável, uma aparência desagradável, um aspecto repulsivo. E sob o império de baixos pensamentos. A matéria mental é composta da mesma estrutura da matéria da crosta. Tem átomos, formam moléculas e formam substâncias. Essas substâncias têm cor, peso, cheiro, sabor. Então, matéria mental é coisa séria. Assim, a matéria mental tem todas as características de uma substância química. Tem matéria mental que é corrosiva, tem matéria mental azeda, tem matéria mental que fede, tem um cheiro horrível, tem uma aparência repugnante. E a matéria mental, ela flui do espírito como o suor, como a lágrima, como as secreções internas, externas, percebem? O espírito fica emitindo, ele fica circulando matéria mental em torno dele, junta todas aquelas correntes, soma a matéria mental de todos, aquele ambiente é um ambiente muito desagradável. E aqui percebemos a abnegação dos trabalhadores das câmaras de retificação. Por quê? Porque esses trabalhadores passam o dia ali, suportando aquele ambiente pesado, aquele odor desagradável, aquele clima de desespero, de revolta, de perturbação, não é fácil, exige muita renúncia e muito sacrifício desses trabalhadores. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Socorro, irmão, gritava outro. Por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. Tobias está dizendo, não fique triste, André Luiz, o umbral é pior. Esses aqui estão sofrendo, estão reclamando, estão gritando, mas já estão em uma enfermaria de nosso lar. Já foram atendidos, já foram recolhidos, já estão num ambiente protegido das câmaras de retificação.
Já estão sendo socorridos, já tiveram condições de serem atendidos, porque outros estão no umbral e ainda não têm condição de serem recolhidos. A nossa vida gira em torno daquilo que atrai nosso coração. Então, aquilo que gostamos, aquilo que sentimos prazer, aquilo que vibramos, aquilo que toca nosso coração, nós vamos girar em torno disso. Assim, se o espírito apreciava ilusões, fantasias, seu coração estará preso a ilusões e fantasias. Ou seja, onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Aquilo que valorizamos, sintonizamos. Aquilo que dermos valor, atrai o nosso coração, ficamos girando em torno daquilo que damos valor. É da lei. Emmanuel diz assim: é da lei que cada espírito reflita aquilo que mais ama. A vida do homem está centralizada onde centralize ele o próprio coração. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Contrabandistas na vida eterna. Vejam que expressão forte. Muita atenção agora. O Tobias está dizendo que aqueles espíritos que estão ali em perturbação são contrabandistas na vida eterna. Na vida eterna. É claro que o Tobias está usando uma metáfora. Isso aqui é uma metáfora. É um símbolo. Uma analogia. Então, o que faz o contrabandista? O que significa contrabando? Contrabando é venda ilegal de mercadorias. Não é isso? Vender mercadorias sem pagar imposto, entrando, correto? Então, o Tobias vai utilizar agora uma analogia. Uma metáfora. Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Assim, o que esses espíritos acreditavam? Ah, comprei uma casa valiosa. Tá ótimo. Não tem problema nenhum. O problema é percebermos que depois de desencarnar, essa casa não tem valor no mundo espiritual, juntamos um patrimônio no mundo material, e qual que é o valor no mundo espiritual? Nenhum. Éramos muito poderosos quando estávamos encarnados. Conseguimos muito poder e muita influência. Chegamos no mundo espiritual e o que vale o seu poder, o seu cargo? Nada. Ah, mas eu era muito bonito, muito bonita, muito atraente. Qual o valor que isso tem no mundo espiritual? Nenhum. Até porque toda a sua beleza ficou lá no corpo que morreu. Perceberam? Então, o que o Tobias está nos advertindo? Não tem problema nenhum você viver. Aliás, nós temos uma lição na obra básica O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Sede Perfeitos. Nesse capítulo tem um item chamado O Homem no Mundo, e o que os Espíritos dizem. Estamos no mundo, estamos encarnados, e temos que viver de acordo com os costumes do nosso tempo, mas com equilíbrio. O equilíbrio. E qual é o problema aqui dessas pessoas? É que elas acreditavam que bastavam as conquistas do mundo material, que as conquistas do mundo corporal valeriam tudo. E isso é o contrabando que o Tobias está explicando. Perceberam? Então, a pessoa desencarna, e acha que vai chegar no mundo espiritual e vai comprar,
vai pagar propina para obter as coisas. A pessoa acha que as posses que ela acumulou aqui ela vai chegar no mundo espiritual e vai comprar posições. Chegou em nosso lar e vai perguntar quanto que custa para comprar um lugar aqui. Vou pegar do meu dinheiro que acumulei lá na terra e vou comprar. Aí vai receber a seguinte informação: o dinheiro que você acumulou na terra não vale nada aqui. Nossa! Então o que tenho que fazer aqui? Tem que trabalhar e evoluir. Perceberam? Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam valor no plano do espírito, supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos, vigorariam no mundo espiritual. Resumindo, o que o Tobias está dizendo aqui? Os bens materiais são treinamento. Deus permite que nós estejamos aqui encarnados num corpo carnal para que treinemos com os bens materiais. Estamos em um treinamento para operar os bens espirituais. Quem souber usar bem esses patrimônios materiais, o corpo, a beleza, a inteligência, as posses, tudo isso. Quem souber usar bem isso para auxiliar o semelhante, saberá utilizar os bens espirituais. Por quê? Porque aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. O que é o pouco? O pouco são os bens materiais. O que é bem material diante das riquezas do espírito? Nada. Mas, se não soubermos usar esses aqui, como vamos aprender a usar os bens maiores da vida? Não vai. Então, saibamos fazer o câmbio. Transformemos a roupa que não usamos na roupa de alguém que precisa. Transformemos aquilo que geramos com nosso trabalho, com nosso esforço, separemos um pouquinho para oferecer para quem não tem. Mas não só isso. Ensinemos, doemos a nossa inteligência, doemos o seu tempo, porque riqueza não é só dinheiro. Riqueza é inteligência, é tempo, é carinho, é atenção, é cuidado. Tudo isso é patrimônio. Ajudemos. Se temos inteligência, façamos a nossa inteligência trabalhar pelo próximo. Usemos tudo o que temos em favor, principalmente de quem está ao nosso redor. Essa é a lição. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono, e como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Agora, Tobias vai mostrar esses doentes para que André Luiz possa constatar com os próprios olhos essa realidade. E para nós também. E aqui também é a primeira vez que aparece o nome dessa alma maravilhosa, a enfermeira Narcisa. Guardem esse nome. Porque nós vamos ter lições maravilhosas. Essa senhora que trabalha nas câmaras de retificação, essa enfermeira que está conversando com Tobias. Tobias é superior hierárquico dela. Então, essa senhora, essa enfermeira, é a Narcisa. E vamos ver o papel que ela vai ter na vida de André Luiz. Mas, isso são cenas dos próximos capítulos. Vejam bem, 32 homens inertes, parecendo mortos-vivos. Só dava para perceber uma leve respiração. Olhem isso, escravos do egoísmo. Eles estão ali, tendo pesadelo, não acordam. Porque acreditaram que a vida era só a vida corporal. Esses espíritos que estão aqui, estão em um movimento psíquico.
E os técnicos espirituais, as médicas, os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, eles sabem quando há um progresso mental. Para nós está parecendo que eles estão dormindo catatônicos, mas para o olhar de um especialista, não. Tem vida mental ali, tanto que eles estão dormindo e tendo pesadelo. Tem movimento, a mente não para. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Fim da operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas debalde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Vejam isso. Espécie de vômito, escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. Parecia filme de terror. Tobias aplicou passes e eles começaram a expelir esse líquido viscoso, escuro, cadavérico. Que fluido é esse? Pensamento. Exatamente. Que tipo de pensamento? É só pensamento malévolo. É só pensamento de culpa do mal que eles causaram, do mal que eles fizeram aos outros, das coisas ruins que eles ficam pensando. Matéria mental. Agora, precisamos falar uma coisa. Ódio, inveja, despeito, mágoa, ruindade, maldade, covardia, violência. E aí perguntamos, o encarnado também solta esse fluido? Sim. Só que não vemos. É por isso que às vezes falamos: nossa, essa pessoa tem uma energia pesada. Isso é também a matéria mental. Tem odor, tem cheiro, tem cor. Tem tudo. É uma matéria, é uma substância química. Algumas são ácidas. Perceberam? Percebam que coisa maravilhosa, André Luiz viu a Narcisa e ele ficou tão tocado que começou a ajudar a limpar. Vejam que movimento bonito do André Luiz. Ele podia ficar só olhando, mas ele não conseguiu. Ele começou a ajudar a limpar os doentes, o médico orgulhoso da terra. Orgulhoso e arrogante, estava agora tomando contato com a humildade verdadeira, com o amor, com a caridade. Não ficou só na curiosidade. Vimos isso no capítulo anterior. A dona Laura deu esse conselho para ele, vocês lembram? Não fique só na curiosidade. A pessoa só aprende de verdade quando ela põe a mão na massa. Se não fizermos, não aprendemos. Ficar só xeretando. Ficar só bisbilhotando. Como fiscais do trabalho dos outros. Para aprender, não basta só olhar. Para aprender, é preciso contribuir. É preciso colocar a mão na massa, é preciso colaborar. Aprende mais quem colabora. Aprende mais quem ajuda. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. A servidora parecia contente e humilde. Que coisa linda! E continuamos aprendendo. Assim, ele ficou o dia inteiro ajudando a cuidar dos doentes. O dia inteiro trabalhando. Cansou, suou. Porque aqui, é um trabalho de limpar os doentes, limpar aquela substância. Vemos o médico começando do início, desfazendo-se da arrogância, do orgulho, da prepotência, para poder refazer sua vida, a educação de si mesmo. E percebemos claramente que o André Luiz está se transformando. Essa é a verdadeira transformação íntima. Começou a se transformar. E o mais bonito do André Luiz é que ele aplicou o conselho que a dona Laura deu para ele. Porque ele poderia ter ouvido aquele conselho e poderia não ter aplicado. Mas ele aplicou.
E vejam, ninguém pediu. A Narcisa não falou. Me ajuda aqui. Não. Ele que se sensibilizou e tomou a iniciativa. Agora, vamos dizer uma coisa para todos. Nós vamos ver mais para frente. Aqui, ele ajudou a enfermeira Narcisa no trabalho dela. E vamos ver como que a vida vai retribuir. Porque vai chegar o dia que a Narcisa vai retribuir esse gesto de amor, esse gesto de cooperação. Ela vai retribuir. E todo mundo aqui vai se emocionar. E vamos aprender uma lei da vida. A lei da cooperação. Ninguém faz nada sozinho. Quando estamos auxiliando, na verdade nós estamos semeando o bem. E o bem vai germinar. O bem vai florescer. O bem vai frutificar. E são esses frutos que vão nos alimentar. O bem que você está semeando hoje é o bem que vai te alimentar no futuro. Aqui percebemos como os espíritos recém-desencarnados que infelizmente não se prepararam para a desencarnação chegam ao mundo espiritual, viveram uma vida exclusivamente biológica, viveram uma vida exclusivamente corporal, desencarnaram demasiadamente apegados à matéria. Emmanuel tem uma expressão muito bonita, ele diz: para aqueles que se afogam na carne, porque quando nós encarnamos, nós fazemos um mergulho no mundo corporal, um mergulho nessa matéria mais densa, que é a matéria da crosta. Todos fazemos esse mergulho, faz parte da encarnação. A verdade é que, segundo Emmanuel, alguns não só mergulham, mas também se afogam, acabam se afogando na matéria densa. Por quê? Porque esquecem da sua presença espiritual, deixam de cultivar o seu espírito imortal, deixam para segundo plano seus interesses espirituais. E então, quando desencarnam, tem uma grande surpresa, porque não se prepararam para a vida no mundo espiritual, não se prepararam para as realidades do espírito, não cultivaram as essenciais espirituais da alma. Isso faz com que esses espíritos recém-chegados da crosta planetária experimentem uma perturbação mental e emocional. Vejam, a perturbação, ela é mental e emocional. Por quê? Porque esses espíritos chegam profundamente apegados à vida material, profundamente apegados aos laços afetivos, despreparados para que a sua mente possa abranger o ambiente espiritual, sequer cogitaram do breve período que é uma existência corporal. Viveram, realmente, absolutamente presos aos interesses puramente materiais, necessitados de equilíbrio. Nós estamos encarnados, mas não podemos esquecer que somos espíritos, precisamos reservar momentos do dia, reservar períodos na semana para que a gente possa cultivar o espírito. Alguns de nós encarnados, abusam da riqueza para gerar sofrimento, abusam da beleza, abusam da sexualidade, abusam do poder, abusam da religião, usam a religião para enganar, para explorar, para prejudicar, e essas pessoas quando estavam encarnadas eram consideradas heróis e eram consideradas bem-sucedidas, eram aplaudidas. Algumas foram condecoradas, algumas aqui receberam medalhas, condecorações, mas é como nós falamos, aqui na Terra os valores ainda são outros, os valores aqui da crosta são outros e a pessoa esconde a sua intimidade. Mas, como já falamos aqui, e isso é muito importante frisar, não nos cabe julgamento, temos que olhar aqui com compaixão. O próprio Mestre nos disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Vários espíritos chegaram ao limite da dor, estão quase tocando no limite do sofrimento. Mas, aí perguntamos: tem necessidade disso? Não. Mas a pessoa não quis mudar, ela não quis levantar e caminhar para a frente, nós vamos fazer o quê? Temos que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Deus não permite tolher o livre-arbítrio de ninguém, e essa é uma lei do universo, ninguém tem autoridade para tolher o livre-arbítrio do outro. Então, o que fazer? Temos que ter compaixão, lastimamos, choramos, temos empatia e ajudamos da melhor forma possível. Mas só a pessoa pode mudar, só ela, ninguém pode mudar por ela, ninguém. Não tem mágica aqui, se o espírito não quiser, ele fica 1000 anos nessa condição, ele vai ficar o tempo que ele quiser. E isso é o que André Luiz está descrevendo aqui, miséria espiritual.
Assim, ficamos tão chocados, e é para ficar mesmo. Com a miséria material já ficamos chocados, mas não existe miséria material que se compare a essa miséria espiritual.